Seja bem-vindo ao Enad Experience, o seu guia rápido, direto e sem enrolação para mandar bem no Enad. Aqui, estudar é experiência, não obrigação. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, super atual. O Brasil está envelhecendo e rápido. Mas será que a nossa sociedade, assim, está acompanhando essa mudança? Ou a gente ainda está preso em preconceitos antigos? Vamos dar uma olhada nos dados, no desafio do etarismo e focar no que é chave para refletir e, claro, para o INENAD. Para a gente começar, os números são impressionantes. O censo de 2022, lá do IBGE, mostrou que já são mais de 22 milhões de pessoas com 65 anos ou mais. Isso dá quase 11% da população. É um número bem expressivo, né? Muito. E o mais espantoso é a velocidade. A gente está dobrando a nossa população idosa em tipo 30 anos. Exato. E isso é muito rápido se a gente comparar países desenvolvidos levaram, sei lá, mais de 100 anos para passar por isso. Imagina o impacto para adaptar políticas públicas, né? É um desafio gigante e com certeza algo que o Enad pode explorar. Com certeza. E essa velocidade toda, ela vem de dois fatores principais que, assim, caíram muito. Primeiro, a taxa de mortalidade infantil, a TMI. Melhorias na saúde, saneamento, tudo isso ajudou muito, né? Aham. E o outro é a taxa de fecundidade. As mulheres passaram a ter menos filhos. E essa queda na fecundidade, imagino que tem a ver com mais acesso a contraceptivos, a mulher entrando mais no mercado de trabalho. Exatamente. Desde meados do século XX, isso mudou muito o cenário. Claro que tem diferenças regionais, né? Sul e Sudeste geralmente mais envelhecidos, Norte mais jovem. Mas para o Enad, o importante é entender não só os números, mas essas causas por trás e as consequências disso para o país todo. E essa mudança demográfica tão profunda, ela não traz só desafio econômico, né? Ela joga a luz numa questão social que às vezes fica meio escondida, o etarismo, que também chamam de idadismo. É aquele preconceito baseado na idade mesmo. O Robert Butler, Palmer, eles trabalharam esse conceito. E é bom lembrar, aqui no Brasil, pela lei, idoso é quem tem 60 anos ou mais. Está lá na Política Nacional do Idoso, a Lei 8.842 de 94. Pois é. E é curioso, né? Porque apesar desse envelhecimento super acelerado que a gente está vivendo, o etarismo ainda não está tão forte na pauta da diversidade como, por exemplo, gênero ou raça. A pandemia da Covid-19, de certa forma, deu uma visibilidade maior para isso. Os idosos viraram um grupo de risco, alvo de certos discursos meio discriminatórios, né? Sim. Essa relativa invisibilidade do etarismo pode ser um ponto interessante para análise crítica em questões do Enad sobre equidade social, sabe? E como é que esse preconceito aparece no dia a dia? A gente pensa logo no mercado de trabalho, né? Aquela dificuldade para contratar depois de uma certa idade. Às vezes, uma pressão para a pessoa se aposentar logo, o estereótipo de não lidar bem com tecnologia. Isso é muito forte. Mas não é só isso, né? Tem um julgamento mais amplo sobre a capacidade da pessoa. Sim, a gente vê isso quando invalidam a opinião de alguém mais velho, fazem piadinha. Teve aquele caso horrível das estudantes que zombaram da colega de 40 anos na faculdade, lembra? Lembro. Lamentável. E até a mídia, né? Que por muito tempo reforçou estereótipos. Embora isso venha mudando um pouco, felizmente. É verdade. E os impactos disso são bem sérios. Afetam a saúde mental, podem levar a isolamento, baixa autoestima, até depressão. E tem um ponto importante aqui, o duplo padrão, que a Guimarães aponta. O envelhecimento da mulher é julgado muito mais cedo e muito mais pela aparência do que o do homem. Assim. Quer dizer, é um preconceito que junta idade e gênero, né? Exato, é uma interseccionalidade. E essa capacidade de analisar como as desigualdades se cruzam é uma habilidade que o Enad valoriza bastante. Mas felizmente a gente tem avanços, né? A própria Constituição Federal, no artigo 5º, garante a igualdade. E depois veio o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, de 2003, que hoje, aliás, é chamado Estatuto da Pessoa Idosa. Foi um marco. Garantiu prioridades, direito a transporte gratuito, combate à violência. O artigo 96 até define a discriminação como crime. Sim, a legislação avançou. Mas a grande questão é sempre a implementação, né? O quanto essa lei realmente funciona na prática. Exato, tirar do papel. É o desafio. Mas a gente vê respostas importantes vindo da sociedade também. A publicidade, a mídia, como você falou,
começam a mostrar representações mais positivas. Tem exemplos aí da Vogue, do Itaú, o The Voice Plus. Sim, o The Voice Plus foi bem legal nisso. E o ativismo digital também cresceu muito. Tem influenciadoras como a Cris Guerra, a Maria do Carmo, usando o Instagram para combater estereótipos, criar novas narrativas. Fazem parcerias com marcas e institutos. É um movimento interessante. E também aquela ideia de valorizar a experiência, né? A intergeracionalidade. A Fabiana Granzotti, da Maturi, fala muito disso, de ver a pessoa mais velha como mentora. Isso é fundamental. Conhecer a lei e essas iniciativas é básico para o ENAD, mas a prova pode pedir uma análise mais crítica sobre o impacto real dessas ações, entende? Totalmente. E olhando para o futuro, os desafios são enormes. Garantir que o estatuto seja cumprido de verdade. Combater a violência, que ainda é um problema sério. Precisamos de políticas melhores para a saúde, para o cuidado de longo prazo. Aí entram as ILPs, né, as instituições de longa permanência. Pensar em moradia adequada, numa previdência que seja sustentável e, um ponto crucial, emprego, reinserção no mercado. Exato. Iniciativas como o Maturi Institute, que você mencionou, ou programas tipo o PNMPO de microcrédito, eles apontam alguns caminhos, mas é preciso muito mais. Com certeza. A perspectiva tem que ser a do envelhecimento saudável, como a OMS define, que não é só ausência de doença, mas manter a capacidade funcional, bem-estar. E para isso, o protagonismo da pessoa idosa é chave. O Alexandre Kalash fala daqueles pilares para a longevidade com propósito, sabe? Saúde, conhecimento, capital social, financeiro e ter um propósito de vida. Faz todo sentido. E a preparação para envelhecer bem não começa aos 60, né? Começa muito antes. Para o ENAD, é essencial refletir sobre como a gente pode construir políticas e, mais do que isso, uma cultura que veja o envelhecimento não como um fim, mas como uma fase com potencial. Fica essa reflexão, né? Como é que a gente pode, cada um de nós, e como sociedade, dar um novo significado para a velhice no Brasil. Excelente ponto para a gente pensar. Encerramos mais um episódio do ENAD Experience. Continue sua jornada de estudos com disciplina e propósito. Até breve.